A gente está falando sobre as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. A segunda-feira, acho que a última que eu falei, foi de uma forma geral dessa relação e não específica de relação, digamos assim, mais conjugal, né? Mais de passional, né? E essa parte foi tratada muito com isso, essas perguntas nessa época para Kardec, com o que Kardec fez, foi baseado nas perguntas, nos questionamentos da época, né? Que faziam realmente, falavam sobre essa questão, onde que está a minha metade, alma gêmea, né? Então, aproveitando, a gente vai tratar sobre essa questão hoje de simpatia e antipatia com esse contexto, tá certo? Vai querer ler hoje? Então, muito bem. Bora lá. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união. E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, que fatalmente um dia se unirá. Não, não há união particular em fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, a pergunta foi para saber, né? A gente costuma questionar, né? Eu, pelo menos, a gente se perguntava, será que está a outra metade, né? Que vai complementar a minha vida ou alguma coisa assim parecida. Hoje ainda a gente ouve muito, principalmente o pessoal mais jovem, né? Está preocupado com isso. E aí a gente vê que não é por aí. Porque assim, se a gente é único e individual, a gente não precisa de nada que complemente. Você pode compartilhar, é diferente, mas você já é inteiro. Você não precisa ter alguma coisa para, sabe, tampa de panela? Você não precisa disso. Então, por isso que não há união particular. Essa coisa, estou esperando porque ainda está predestinado. Não, não existe isso de predestinado. Mesmo porque quando o espírito já está numa condição mais evoluída, mais, sabe assim, mais, digamos assim, mais aprendeu já a amar incondicional, ele não precisa mais estar a dois, nem a quatro, nem num grupo de seis. Ele consegue estar num amor condicional independente de quem esteja, de onde estiver. Então, quanto mais perfeito, mais juntos vão estar. Então, não tem essa necessidade de que assim só vai encontrar a outra metade para ficar completo, né? Então, isso não existe, isso nunca existiu. Então, até hoje a gente ainda ouve, né, falar-se muito disso, né? Não sou feliz, vou ser feliz a hora que eu encontrar quem me complete. Mas peraí, você não é um inteiro? Então, assim, a gente tem que colocar na cabeça que a gente não precisa do outro. O outro compartilha. Pode trazer coisas, lógico, enriquece. Mas não que você dependa para ser feliz. Isso é muito importante. E aí aquela história de alma gêmea, que é a parte, as metades eternas, diga-se de alma gêmea. Ou, cara, metade diz a respeito de que cada espírito tem, desde a sua origem, uma ligação íntima e direta com um determinado semelhante com quem estaria fatalmente predestinado a se encontrar. Então, a compartilhar uma relação perpétua de muito afeto. E não é assim, né? Por vezes associado a uma paixão carnal, como que um completando ao outro, formando as metades eternas. Esse era o pensamento. Era no século passado, mas ainda continua, não? Ainda se pensa que o outro pode trazer alguma coisa que a gente não tem. Ainda se pensa. Que infelizmente espera. E isso sempre fere, isso sempre decepciona, porque o outro não vai dar o que lhe falta. E o que lhe falta é você que vai encontrar.
Mas não é no outro. Você vai encontrar em você mesmo. Na relação pode fortalecer, pode enriquecer, pode até auxiliar você a encontrar. Pode até cutucar alguma coisa que você não sabia de você. Mas não que ele vai fazer você ficar feliz. Não que o outro vai te proporcionar isso, certo? Em que sentido você deve entender a palavra verdade? De que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, se separados, estariam ambos completos. Tá certo isso? A gente acabou de falar, né? Que essa questão de completude. A gente hoje ouve muitas das pessoas dizerem que busca a completude, busca estar integrado ao todo, não é isso? E quando a gente fala isso, a gente está falando da gente, e não de que precisa de um outro para sentir alguma coisa, para sentir a felicidade, para chegar. Não, a gente precisa encontrar isso, a gente com o nosso eu e com o nosso divino. Que é cada um individualizado, é inteiro já, não precisa de metade. Ele não é metade. Agora, é importante, isso daqui é o seguinte: a espiritualidade, muitas vezes, responde, como a gente sempre fala, dentro do que ele também tinha os conhecimentos, tinha a capacidade. Hoje a gente vê que muitas pessoas, muitos espíritos, muito mais já em condições muito mais de entendimento, de evolução, que se encontram junto com a gente, convivendo com a gente. A gente sabe disso, a gente encontra pessoas com sabedorias incríveis, independente de religiosidade, independente de conhecimento intelectual, com sabedoria, de vivência, né? Então, aqui também, a espiritualidade, eu acho que deixou também um pouco de informar que a mentalidade de pensar numa metade eterna, numa alma gêmea, é muito com a ideia da referência nossa organizacional terrena. Nós, assim, é um casal, família, foi assim que foi estabelecido na nossa humanidade. Mas se a gente sabe que tem vários orbes, outras humanidades, outras formas de vida, existem outras formas de organizacional também. Então, esse pensar de alma gêmea ou de cara metade, né, metades eternas, é muito, digamos assim, é muito bairrista, né? De uma maneira assim, pensando em termos terreno. Ele é muito bairrista, porque é a nossa forma, é sempre a nossa referência, é o que nós conhecemos. Então, o que a gente conhece? A gente conhece que o normal é um casal, é uma família, é o grupamento, começa a partir daí, né? Só que a gente não pode esquecer que a espiritualidade, o que responde, ela está envolvida nessa parte terrena, muitas vezes também está vivenciando muito mais tempo aqui. Também, assim como a gente aqui, que está agora encarnado, também não lembra muita coisa. Mas hoje a gente já tem conhecimento de que existem outros povos, outra humanidade, outro jeito, que eu não posso nem falar humanidade, porque eu não sei se é hominal, né? Mas assim, então lembrando que não faz sentido pensar em almas eternas para ser uma vida inteira só os dois e pela eternidade. Como? Se você vai evoluir. Começa daí. Os dois evoluem iguais? Ao mesmo tempo? O mesmo passo? Nunca, nunca, nenhum ser evolui no mesmo passo que o outro. Por mais que haja um amor carnal. Se houver um amor transcendental, que é um amor que ultrapassa a carne, ótimo, serão grandes companheiros. Indefinidamente, mas até indefinidamente também vai depender, porque não é um crescente, não é um aprendizado contínuo. E se um resolve continuar, o outro resolve dar uma paradinha, assim, dar uma descansadinha no meio do caminho? Ele fica, cara. Por mais que sejam
por mais que seja um amor de várias encarnações, vivenciaram juntos, se combinaram, mesmo assim não é eterno, mesmo assim não é alma gêmea. No momento que um deslumbrar e deslanchar e por alguma razão andar um pouquinho mais rápido, o outro ficou e está tudo certo. Então esse vai encontrar outras famílias, outros amigos, família que a gente fala que é o grupo espiritual que é válido, porque esse é eterno, certo? Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todos sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falam os que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, já não simpatiza como antes com os que lhe ficaram para trás. Comentários, tanto da pergunta quanto da resposta. Bora, gente. Quem leu ali acha que tem alguma coisa ali para comentar? Nada? É certo, se eu estou com alguém e de repente eu sigo evoluindo mais do que ele, eu não consigo me sintonizar, ter a mesma sintonia que aquela pessoa, né? Porque tudo é sintonia. Entende o que eu falei no anterior? Por mais que estejam no mesmo andar, no momento, num triscar aqui, um vira falar, deu uma, sabe assim, deu uma subida, sabe aquele estalo? Caiu a ficha. E o outro não caiu, não é momento. E aí? Vai ficar esperando? Pode ser que fique esperando por um tempo, mas não vai ficar, né? Ele não vai ficar, ele vai ficar um tempo, mas ele não pode parar em função do outro. É aquilo que a gente sempre fala. Eu posso estender a mão, mas desde que o outro queira andar. Mas eu não posso ficar esperando e o outro não está nem querendo a mão. Então eu também não posso. Certo? Porque daí eu estou sendo, como fala? Esqueci a palavra. Eu estou sendo, não sendo fiel a mim mesma. Né? Agora tem uma coisa aqui na resposta que não está legal. O que é? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Ok. Todos estão unidos desde que estejam na mesma sintonia. Se não tiver na mesma sintonia, esqueça, né? Aquela história. Será que eu vou, quando morrer, vou encontrar minha mãe? Não sei. Eu não sei que ponto ela está. Eu não sei que ponto eu estou. Então, pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que eu encontre minha mãe de 2 encarnações passadas, porque tem uma relação mais que faça mais sentido, né? Assim também é o amor que a gente tem hoje e depois passa, né? Então, assim, vai estar unido. Mas falo dos que atingiram a perfeição. Algum espírito atingiu a perfeição? Não. Essa perfeição é relativa. A perfeição é assim, é a perfeição em relação a alguém, a outro. Mas não existe a perfeição, né, finita. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, já não simpatiza. Existe isso? Um espírito que se ficou um pouco melhor, ele antipatiza com o outro? Ele não se afiniza, não é mais no caso de Isso, então não simpatiza. Não é que ele não tem afinidade, ele não tem como ficar naquele mesmo ambiente. Ele já não consegue mais. É aquilo que você falou. São 2 ideias diferentes, um pensando de um jeito, o outro pensando ainda antigamente, e aí fica difícil, né? Então, não é que não simpatiza, porque se alguém melhora um pouco das suas atitudes, do seu comportamento, da sua visão, como é que ele não simpatiza, né? Antes de mais nada, ele é empático com o outro, né?
filme mostrou lá, a mãe do André Luiz, ela era muito superior, então ela ficava lá. E ele em outro lugar, completamente diferente, não deixava de dar assistência, mas era um tipo de um amor demais. Pois é. Pois é, e não tinha como, né? Por mais que ela quisesse, não tinha como, né? Não tinha como. Dizem que até mesmo se houver a condição de que alguém que esteja num entendimento melhor, mesmo que ele queira encontrar aquele filho, parente, amigo que desencarnou e que está mal, está numa situação mais complicada, digamos assim, dizem pelas literaturas espíritas que é complicado até mesmo que aquele que está um pouco melhor de entendimento, se ele conseguisse chegar próximo, ele pode conseguir chegar próximo, mas primeiro, quem está numa condição de entendimento menor, eu não falo inferioridade, numa ignorância, primeira coisa, ele não vai perceber. Porque ele não tem a percepção, lembra que eu falo sempre, a condição de perceber o outro. É uma questão de sintonia. Lembra que eu falo da rota de avião? Uma rota aqui, outra aqui? Por mais que esse queira, esse não vai enxergar. Porque ele não tem condições ainda. Ele não tem, como se faltasse um espaço para ele enxergar o que está aqui. Então, mesmo que o daqui queira auxiliar, esse aqui não vai conseguir perceber. Só vai conseguir no momento que esse começa a querer subir, a pedir ajuda, a ter um outro entendimento, a ver a situação de uma maneira diferente. Ele começa a dar abertura para que o outro que está numa condição um pouco mais evoluída consiga ajudar. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu me questionei várias vezes, por que um espírito, às vezes um desencarnado solicita ajuda de um encarnado, sendo que a gente sabe que o outro ali, alguém que ama ele, está ali do lado, dizendo, mas não adianta, ele não me ouve. Porque é uma questão de sintonia, é uma questão de frequência, é uma questão de magnetismo, é uma questão de eletricidade. É físico. Coisas que a gente não consegue mensurar e saber a matéria que é essa outra dimensão, mas ela é matéria, não tenha dúvida. Não existe nada sobrenatural. É uma que a gente não conhece ainda. Só isso. Então, por isso que, por mais que o André Luiz tivesse necessidade, a mãe estava lá querendo ajudar, mas não consegue. Falou, não tem, vai ter que chegar num ponto em que ele vai começar a perceber para que ele tenha a condição de te ouvir, de te enxergar. Entende? Como é complicado, então não é simplesmente querer ajudar, né? Dois espíritos simpáticos são complementos um do outro, ou a simpatia entre eles existe resultado de identidade perfeita? Eles, dois espíritos simpáticos, são complementos um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de suas tendências e seus instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Pergunta que foi feita insistindo. Tipo, né? Vamos trazer agora para uma coisa mais didática. Assim. Ele quer saber, quem perguntou na época, ela dizia assim, mas assim, se eu não tenho uma coisa, uma virtude, né, e o outro tem, e aí assim, de estarmos juntos, e eu poder, como é que se fala, me identificar, gostar de ter, e ainda me chamar a atenção essa virtude que o outro tem, então, ou seja, vai completar, tipo assim, ninguém vai dar nada para o outro, não tem como.
O que resulta da simpatia entre eles é as tendências e os instintos. Ou seja, naquela época falava tendência e instinto, hoje a gente fala que é a sincronicidade, né? Que é a frequência, que é a tendência dos seus pensamentos. O que é que você pensa, né? Se o que é que você pensa, se é que você pretende, o que é que você sente, tem a ver com o que o outro também sente, com as coisas que o outro também quer, então é mais fácil estar junto. Então a verdade é essa. Então, aquela história de que o outro me complementa, ele é bem diferente. Essa história tem que tomar um pouco de cuidado. Porque pode ser bom numa relação? Pode. Principalmente porque quando há muitas diferenças, é porque, pelo menos, serve de ferramenta para cutucar em você coisas, um ao outro. Mas tem que se tomar muito cuidado. Até que ponto? Eu lembro que no começo da doutrina espírita eu ouvi assim: tem que se manter um casal independente das agruras da vida. Porque você está meio que pagando ou vivenciando o que você precisa complementar. Isso não é verdade. Isso não é real. Isso não pode pensar assim. Então, é possível você manter? Claro que é possível. Você deve? Se você achar que deve, sim, porque é sempre uma escolha. Mas que a concordância de pensamentos, de tendências, facilita a relação, não tenha dúvida. Cresce-se os dois. Cresce-se 4, cresce-se 6. Quando se pensa, não precisa pensar igual, porque a diversidade é o que enriquece as coisas, é o que faz a gente aprender. A diversidade. Você pensa no mesmo tema, ela pensa, ela tem um ponto de vista, eu tenho outro. Mas conversando, a gente acha uma coisa que é interessante, que às vezes é um terceiro ponto de vista. E está tudo certo. Está tudo certo. Agora, é legal cutucar e crescer? É, desde que você tenha condições para isso. Que ambos, numa relação, tenham condições para isso. Primeiro, tenha ciência de que isso acontece. Segundo, tenha condição e estrutura psicológicas e emocionais para vivenciar, para aprender na vivência. E terceiro, por alguma razão, você acha que deve se manter. Mas, lembrando, procurar estar próximo de quem formula pensamentos, de quem tem tendências similares, não iguais e não exatamente semelhantes, mas que pense, que tenha a mesma, como é que eu posso dizer? A mesma forma cognitiva sua de ver as coisas. Fica mais fácil, porque cresce mais rápido. Cresce mais rápido, sem muita dor, sem muito sofrimento. Agora, como fazer? A escolha é de cada um. Eu vou fazer sempre que assim eu estou aprendendo. A 10. Não ganha bônus hora não, viu? Vou fazer assim, vou passar um sufoco, porque aí já a hora que eu morrer já vou direto. Desculpa, mas não é por aí também não, que chegar e falar assim, você se enganou, filha, não é por aí não. Você não foi feliz nem com você e nem com o outro. Principalmente, você também tirou a liberdade do outro. Então, assim, a escolha e a responsabilidade é muito grande de cada um de nós, principalmente nessas coisas de relacionamento, né? E assim, em vez de alma gêmea, cara metade, quando vocês escutaram alguém falar isso, principalmente o pessoal mais jovem, gente, fala, não existe, gente. Tira isso da cabeça, principalmente o pessoal mais jovem. Onde será que está a minha cara metade? Para com isso. Quando você ouvir, você fala, você é inteiro já, você não precisa de outra metade. Você pode ter alguém para compartilhar a sua vida, mas você não precisa de metade, não, porque você já é inteiro. Então, assim, a palavra que a gente pode usar não é alma gêmea, não. Almas afins. E afinidade? Afins. Aí sim.
A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade do conhecimento das indivíduos, na igualdade dos graus de elevação. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita. Existe isso? O dia que existiu um negócio perfeito e completo, parou de crescer, parou de exercitar. Então, assim, cuidado com palavras, né? Não existe. Então, a perfeita é o melhor que se puder ter. Então, aí sim, consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Ou seja, na condição da pessoa de dizer assim, né? Eu tenho esses conhecimentos, então só vai estar bom ao lado de quem tem conhecimentos semelhantes, né? Que tem o mesmo grau de conhecimento. Não, ele fala no grau de elevação. Por quê? Isso envolve qualquer conhecimento. Então, aí está muito assim, né? No grau de elevação, ponto. E o que é grau de elevação? Eu tenho que ser amoroso? Tem. Tem que ser bondoso? Tem. Tem que ter conhecimento um pouco também de intelectualidade? Tem. Porque só isso são várias coisas juntas que me fazem ter um conhecimento mais amplo. Tá? Não adianta eu ser só conhecimento intelectual, se eu não sei usar isso para transformar numa coisa legal em relação aos outros. Mas também não adianta nada eu só ser bonzinho, se eu não sei o que fazer com isso. Então, assim, precisa, para ter um grau de elevação, você precisa ter desenvolvimento de ideias, de pensamentos e, ao mesmo tempo, a relação, a identidade de simpatia entre duas, volta a falar, vai ser sempre com base, vai enriquecer mais quando você encontra pessoas que podem compartilhar as ideias e pensamentos. Lembre-se, quando junta duas, três cabeças que têm no mesmo tema, pensa de uma forma, digamos assim, grande, macro, não igual, mas que tem naquele mesmo tempo com um objetivo igual. Quando junta duas cabeças pensando assim, o resultado é mais rápido e é mais feliz. É um resultado mais coerente. Certo? Se estão um lá, outro cá, numa briga constante, consegue, mas o que conseguiria dois em uma conversa, num casal meio disparatado, ou duas pessoas, amigos, disparatados assim, vai levar não sei quanto tempo, uma canseira danada. Entendeu, gente? Então, é impossível? Não. Tudo é escolha. Que passo que eu quero ir? Que passo eu quero ir? Essa é a pergunta, né? E quem eu quero encontrar? Acabar? Último. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não são, todos o serão. O espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se a enriquecer com outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado suportar maior provas a que esteja submetido permanecer estacionário. Pode ler, pode ler. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que agora sejam, certamente, se um deles for preguiçoso. Não, adorei, né? Resposta. Literalmente, tipo assim, um deu uma cansada, falou, vou ficar por aqui mesmo. Então, é bem aquilo. Se, por mais que tenham afinidades, por mais que sejam espíritos afins, hoje, com você, com as relações, com seu grande amigo, com seu grande companheiro, lembre-se, é ad eterno? Não. Por mais que ainda esteja afinizado, hein? Vai para o outro lado,
Aí um resolve que encontra a família, vou precisar dar uma nascida desse lado agora. E o outro para um outro lado. E muitas vezes pode acontecer isso. E aí o que acontece? Um dá conta e vai ir mais. O outro deu uma escorregada, não estava com quem tinha afinidade, veio dar uma exercitada em outra família, em outro meio, em outro ambiente, deu uma escorregada. O que aconteceu depois? Um foi, se separou. Patamares diferentes. Ah, mas ele era o grande amor eterno, né? O amor, eu digo assim, de afinidade, de tantos séculos. Deixou de ser. Dizem que, né? Ele pode esperar, dependendo da relação que se tenha de amorosidade entre eles de muito tempo, ele pode esperar. Tipo assim, um veio, venceu, voltou e voltou com mais virtudes. O outro, mulher, que seja, deu uma escorregada, ficou no meio do caminho e deu, né? Ficou com uma provinha ali, meio pesada nas costas. Voltou. Estão em dimensões iguais? Não. Consegue encontrar como a Iris falou? Não. E aí o que está acima diz, mas é minha grande companheira de eterna, né? De N vidas. Vou esperar. Vou ficar por aqui. Enquanto ela vem, vai, para ver se chega. Olha para você ver como é complicado, gente. E o que acontece que a gente falou? Chega uma hora que cansa, ele não pode parar. Ele vai embora. Por que ele faz isso? Ele está deixando, ele está indo metade só ou ele sempre foi inteiro? Ele só estava compartilhando. Chegou uma hora que não deu para compartilhar mais, ele seguiu. Entende? Pode encontrar? Quem sabe? Depende de quem? Depende de sempre, desculpa falar, mas depende sempre de quem ficou para baixo. Depende, é incrível, mas vai sempre depender daquele que é mais lerdo, do que é mais preguiçoso. Né? E olha, desculpa, mas a espiritualidade respondeu certo mesmo, porque se você parar para pensar, o que faz um ser humano não querer ser melhor a cada dia? O que é isso? Preguiça. Por quê? Mudar pensamento, mudar atitude, mudar postura, é fácil? Não. É possível? É. A cada vez que vai falar, a cada vez que vai, a gente erra muito, todo momento, a todo instante. Agora, uma coisa é errar, outra coisa é você ter consciência do erro. O pior é você, aquele que erra e não sabe, não é nem, ou então aquele que sabe e diz, eu sou assim mesmo, Gabriela, vou nascer assim, morrer assim, vou viver assim. Né? Então, assim, é sempre para a gente lembrar onde eu quero estar. Depois que eu passar para o lado de lá, porque essa é a única certeza que a gente sabe. Vou passar para o lado de lá. Vou passar, não, vou voltar. Onde eu quero estar? Quem eu quero encontrar? Se é o amor que você tem hoje, e você acha que é realmente o amor que transcende ao físico, que maravilha. Se você for antes ou ele for, uma hora se encontra. Se não for, tem uma família do outro lado, não se preocupe. Entende? Então, a questão não é no outro, é em você. A escolha é sempre nossa, da onde eu estou, aonde eu quero e como eu quero. Aqui e do outro lado. Certo? Gente, é isso.